Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou deixar para corrigir o questionário um pouquinho mais para o final da aula, que é para poder, quem chegar um pouquinho mais tarde, dar tempo de pegar aí a correção, né? Apesar de que é uma coisa, aquele questionário é tão simples que, né? Mas, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para mostrar aqui uma ferramenta, que é essa daqui, ó. Civil. Algum de vocês já conhece essa ferramenta? É um software de diagnóstico que, além de identificar se o seu computador está com algum tipo de problema, ele faz como é que se diz? Como se fosse uma maquete 3D da sua placa-mãe, né? Aí você consegue ver em 3 dimensões. Eu achei interessante aí essa... Você já compartilhou a tela, Edson? Não, vou compartilhar agora. Peraí. Vamos lá. Vou aqui abrir o programa, já está até aqui. É esse aí. Você pode configurar ele para fazer uma análise logo assim que abre, ou você pode desmarcar aqui. Já está fazendo a análise aí. O computador é rapidinho a análise dele. Não foram encontrados erros. Ele é gratuito ou é pago esse programa? Ele vale por 6 meses. É gratuito por 6 meses. E aqui, ó, tá maquete em 3D da placa. Plaquinha aqui te traz a fonte de alimentação. Sistema operacional Windows. Pode dar um zoom. Eu achei bem legal. E aqui você consegue ver vem aqui em hardware. E aí você consegue ver aqui todo o seu hardware, né? Então, nem tudo ele consegue identificar, mas algumas coisas ele consegue. Fabricante da placa-mãe, a BIOS do meu computador. O HD ele não conseguiu detectar. A modelo da placa de rede, 1394. Aí consegue identificar algumas ferramentas. Diagnóstico aqui ele fala sobre o que né? Então, eu achei... Aí você pode fazer um novo scanner. Aí quando você está fazendo o scanner, ele mostra aqui para você não tem nenhuma mensagem de erro. Tá vendo? Ele mostra aqui ele estava mostrando aqui que não houve erros encontrados, e aqui você consegue ver quando você está fazendo análise, ele vai acendendo aqui os CIs. Ele vai apagar esse aqui, ó. Depois ele acende de novo, mostrando onde ele está fazendo a leitura.
Aí você pode configurar também, ver outras configurações. Aí aqui a configuração ali só dessa, a mesma coisa isso aqui, né? Para cima, vai aproximando. Assim, diminui um pouquinho. Você consegue ver lá atrás a fonte de alimentação. Só para vocês terem uma noção aí da arquitetura aí da placa-mãe. Então aqui a gente tem o processador. Aqui são os chipsets. Eu achei interessante essa... aqui o meu computador, o ideal seria rodar num computador que ele estivesse apresentando algum tipo de defeito, né? Para a gente ver as mensagens aqui e poder avaliar melhor. Aí aqui ele dá um sensor de bateria, minha bateria está carregada. Reclama muito não, que daqui a pouco começa a apitar aí no teu computador. Não, pô, não apita nada. Eu faço manutenção nele direto. Se ele apitar, ele apanha. Bom, é isso. Espero que depois eu vou fazer um teste, vou pegar um computador aí mais antigo aí que esteja com problema e vou fazer um teste para ver. Aí depois eu mostro para vocês, eu gravo a tela do teste e mostro para vocês. Ver se eu pego um computador lá do laboratório, lá tem um monte de computador com defeito lá. Tem uma sala lá no colégio Realengo que é uma sala gigantesca. Cara, tem muito computador, cara. Deve ter uns 500 máquinas lá, tudo. Os computadores que eles foram substituindo foram ficando tudo para lá. Aí tem uma pregada, mas é muita máquina mesmo. Vocês não fazem ideia da quantidade de computadores que tem lá. Aí eu vou ver se eu pego um computador daquele lá para fazer um teste com esse aplicativo aí. Ver se ele funciona mesmo. Depois eu falo para vocês. É interessante, Beleza? pessoal. Não, professor? Oi? Ele não vende não os computadores, as máquinas, as peças? Não sei, cara. E até para consertar, né? De repente é interessante consertar um ou outro, com peças de legal, outro, é. fazer uma Se reposição. quiserem doar, ao invés de vender também, a gente aceita. É interessante. Pois é. Pô, cara, teve uma vez, na época que eu era administrador de rede, a empresa lá trocou. Eu convenci lá o dono da empresa a fazer um upgrade nas máquinas. Não sei o que mudou. Alguém mudou. Não sei se foi eu ou se foi alguém que esparrou no mudo para mim. Aí, quando eu convenci o dono da empresa, né, que realmente os computadores estavam precisando mesmo, né, fazer o upgrade. Aí ele virou para mim e falou: vamos fazer uma coisa. Como isso não está no seu contrato, eu vou comprar. Faz a relação de peças, a configuração aí. Eu vou comprar, vou ver se eu consigo um distribuidor, vou comprar no atacado, eu vou comprar para você montar 30 computadores. Aí eu falei, pô, vamos dar bem, né? Eu vou cobrar 30 montagens. Aí ele falou assim, mas eu não vou te pagar a montagem, não. Eu falei, ué, pô, como assim? Ele falou, não, tu monta para mim e eu te dou, tu vai montar 30 máquinas para mim, eu vou te dar 30 máquinas funcionando, aí tu faz o que você quiser. Pô, rapaz, eu fui de caminhão, filho. Fui no sábado lá, pô, desci, lotei o caminhão. Cheguei, trouxe, levei para casa. Na época eu morava em Bangu. Fiz manutenção em todos eles, deixei tudo zerado. Limpei, pô, deixei o bichinho zero bala. Rapaz, eu arrumei muito dinheiro.
Ganhei foi dinheiro naquele dia. Eu Foi ralei. melhor do que tu pensava. Pô, foi melhor do que eu pensei. Se eu tivesse cobrado a montagem, eu não tinha ganhado tanto dinheiro. Com 3 computadores, pagou o que eu ganharia. O resto foi só lucro. Então, trabalhar de vez em quando dá esses, né, esses benefícios aí. Uma vez eu estava lá, aí eu gostava de andar de roupa social, né, tal, os sapatinhos maneiros. Aí tinha uma moça lá que era uma diretora lá, ela sabia que eu gostava de andar bem vestido. Ela, ai, vem cá, ela era engraçada, a senhora. Olha, meu filho comprou um sapato lindo, lindo, mas ele não gostou muito porque ficou um pouquinho. Ele é fresco, ficou um pouquinho apertado no pé dele e eu acho que o pé dele é mais ou menos o mesmo tamanho que o seu. Você se importa de eu dar esse sapato para você? Eu falei, não importa não. Opa, quando eu fui ver o sapato, cara. Pô, sapato de cor italiano, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Pô, caraca, maluco. Eu fiquei que empolgava muita coisa boa, assim. O cara botou no pé uma vez, doeu um pouquinho. Ah, Mister Cat. Pô, cara, era muito. Pô, eu fui ver o preço do sapato. Até outro dia eu olhei agora, recentemente, o sapato estava custando, ultimamente, 3 mil e poucos reais. O sapato social. Caraca, eu fiquei muito feliz, cara. É o maior ciúme daquele sapato. Mas Mas vamos lá, vamos para a mas nossa aula. isso foi lá pra Zona Sul, né? Porque pra Zona Norte não consegue nada, né? Foi lá no centro da cidade que ela me deu. Eu ganhei 2 sapatos dessas marcas caras e foi um relógio também bonitão. Até hoje eu tenho esse relógio. Relógio muito bonito. Foi um Invicta. Muito maneiro o relógio. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu só entrar aqui no livro para a gente. Nós paramos na unidade, vamos começar a unidade 3, né? Tá aqui. 45, começou. 40. Aqui. Página 43. Essa unidade é um pouquinho maior, né? Então, vocês chegaram a ler, como é que vocês fizeram em relação para fazer os exercícios? Leram, não leram? Eu dei uma lida. Foi mais a Eu ali. leitura mesmo, né? Essa parte é mais a leitura, porque a gente não tem, acho que a maioria não tem um computador para abrir, para desmontar em casa, né? Então a gente tem que Pois ficar na é. apostila mesmo. Pô, mas hoje em dia, cara, vocês não precisam, né, Ah, ter um computador em casa para poder. Claro que manusear é muito melhor, né? com Mas certeza. vocês podem visualizar através de imagens aqui, vídeos, né? Por exemplo, partes internas do computador. Aí você consegue ver aqui, ó, basicamente tudo, né? Aqui vem desmiuçando tudo, mas aí aqui, ó, vem explicando os detalhes da placa-mãe. Claro que essa daqui é uma placa-mãe bem antiga, né? Ainda tem slot AGP, nem existe mais esse slot. Ainda tem slot ISA, cara. Muito antigo esse aqui. Mas tem alguns que são mais recentes, né? Esse computador aqui não é tão antigo. É um processador dual core, uma plaquinha de vídeo boa.
Esse aqui também não é tão antigo. Então você tem aqui, ó, ponte norte. Olha o dissipador de calor dessa ponte norte aqui, do chipset. Né? Então, na verdade, aqui ela tá ao contrário, né? Aqui está como ponte norte e aqui seria a ponte sul, mas é porque a vista da placa está de cima para baixo. Está de ponta cabeça, né? Aí aqui, ó, o socket do processador, o mouse, aquela parte que nós já vimos, né? Aqui nós temos os conectores SATAs. Claro que se você puder, né, ver, pegar na sua mão, né, isso aqui é um HD, para quem não conhece, o que mais? Aqui a gente tem várias peças aqui, vários componentes, mas aí está misturado. Esse aqui é o processador Core i7. Meus olhos até brilharam nesse momento. Rolou uma lágrima aqui no cantinho, ninguém viu. O que mais? Aqui a gente tem os bancos de memória, os pentes de memória, né, que a pessoa está segurando de maneira inadequada, né, totalmente inadequada, a forma como está sendo segurada essas peças aqui. Por que ela está sendo segurada de forma inadequada? O que essa forma de segurar aqui está causando para essas memórias aqui? Pode causar... a sujeira pode causar problema aí, dar mau contato, né? Também, mas tem um problema muito mais grave aí que está acontecendo nesse momento aqui. Ele está deixando uma entrar em contato com a outra ali. Pode não dar um tipo de circuito, não? Ou um arranhão ali na placa? Também isso, mas tem algo ainda mais grave. É porque não é Ele uma. tá segurando com a mão, tipo, pode dar algum problema por conta do suor, oxidação, alguma coisa do tipo? Mas não é por causa do suor. É porque... Alô? Oi? É porque não é uma DDR4, professor. Isso aí é uma DDR antiga, por isso que ele tá segurando assim. Não, sim, mas mesmo assim, aqui tudo bem que pode até ser que de repente sejam memórias queimadas, né? Mas eu estou aproveitando a imagem para fazer uma provocação a vocês. O que segurar dessa forma aqui a memória, o que poderia causar? Que tipo de problemas? Ninguém? Ninguém? Uma coisa... Tá ouvindo? Oi? Minha internet tá muito lenta, professor. Não, Não tô tranquilo. conseguindo acompanhar, não. Energia... Danilo quase acertou. É energia estática. Tá? A energia estática, ela se acumula no nosso corpo, né? Nosso corpo produz energia estática. Eu até fiz uma brincadeira aí com a turma do Danilo em sala de aula, né, Danilo? Eu peguei um saquinho que estava dentro. Sabe aquele saquinho de mercado? Que você bota fruta dentro, legumes. Então, eu peguei um saquinho daquele e que estava dentro da minha mochila. Aí eu peguei e esfreguei no meu braço, né? Que eu tenho um braço bem cabeludo. Esfreguei na cabeça também. E quando eu soltei, eu fiz assim e o plástico ficou colado na minha mão. Não soltou. Aí depois sacudi, aí saiu, depois eu fui lá, esfreguei de novo, esfreguei na cabeça. Aliás, da primeira vez eu esfreguei só no braço, aí funcionou. Aí na segunda vez eu já tinha esfregado no mesmo braço, fui esfregar no mesmo braço de novo e já não deu, porque eu acho que já tinha descarregado esse braço. Aí eu esfreguei na cabeça, ele grudou de novo na minha mão. Então, o nosso corpo, ele produz energia estática por causa do atrito, né? Então, conforme você se movimenta muito, dependendo da roupa que você tenha, esteja utilizando, tem alguns tecidos
alguns materiais que são mais propensos à criação, né, ao desenvolvimento, ao acúmulo de energia estática do que outros. O que mais, se eu não me engano, né, não sei se tem algum agora com esses tecidos sintéticos, se tem algum que produza mais estática do que a própria lã de algodão, né? Então, se você pegar tá de pullover, um casaco de lã, aquele cachecol, né? E você ficar andando para lá e para cá, se movimentando, aquilo dali vai acumulando energia estática, vai produzindo energia estática e acumulando no teu corpo de uma forma que, se você pegar daquela forma ali que o rapaz pegou que a pessoa pegou na memória, toda a energia estática que está acumulada em você é descarregada naquela memória. E aí, quando você coloca no computador que você liga, você pode ser causado um dano elétrico, né? Ele chega a fazer um dano físico mesmo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Dano causado por energia. Também, professor, tem muita gente que usa pulseira, né? O correto é você trabalhar com pulseira antistática, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. E aqui, essa é a maneira correta de você trabalhar, tá vendo? Pulseira antistática, essa aqui é uma pulseirinha antistática, tá? Ela está conectada ao gabinete aqui do computador, mas isso aqui só funciona, gente, se esse computador, se esse gabinete, tiver com o cabo de energia conectado ou diretamente na tomada aterrada, ou se ela estiver conectada ao estabilizador e o estabilizador estiver conectado a uma tomada aterrada. Senão não adianta de nada, tá? Você usar pulseira antistática num circuito elétrico que não esteja aterrado, você está fingindo que você está fazendo o procedimento correto, tá? Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma placa, um circuito que foi danificado por energia estática. Ele foi, essa é uma imagem aumentada em microscópio, tá? Então, aqui são as trilhas, tá? Olha o que acontece quando a energia estática passa pelo circuito. Olha essa parte aqui, como é que tá a comida aqui, comeu um bom pedaço aqui do circuito, tá? Trilha rompida, tá? Corrosão na placa, tá? Tudo isso causado, por energia estática, tá? Aí aqui, tem até umas etiquetas falando, né? Para você ter cuidado, para não abrir, cuidado sensível são componentes eletrônicos sensíveis, né? Então tem que ter cuidado na hora de manusear. Aí aqui, peraí que mudou. Tinha umas imagens ali interessantes ali, peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui ele mostra as maneiras corretas de você pegar na memória, tá? Aqui a maneira correta de você pegar, e na hora de encaixar aqui, você tendo todo o cuidado, né? Essa daqui é a maneira errada, tá? Não é para você pegar dessa forma. Aí tem outras imagens aqui, no HD, maneira errada e a maneira certa, tá? Aqui ele está colocando a mão no circuito, aqui na placa lógica do HD, e aqui ele está pegando pelas laterais, que é a maneira correta, né? Aqui também a questão do processador.
Você tem que pegar qualquer componente eletrônico. Se você for pegar, você tem que pegar pelas bordas, né? Aproveitando as partes onde não tenham que não tenham contatos eletrônicos, né? Senão você se danifica. Então essa daqui é uma maneira que você também pode estar pegando. Só tem que ter cuidado para, se você apertar demais aqui o dedo, seu dedo pode, né? Se tiver o dedo gordinho, pode dobrar e encostar aqui nos contatos. Aqui já está meio arriscado aqui, né? Tem um contato ali indevido. Essa aqui é a pulseira antistática. Aqui embaixo dessa caixinha azul aqui tem uma parte de metal que entra em contato com a sua pele, essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Fica em contato com a sua pele e aí toda a energia estática que está no seu corpo é descarregada aqui por esse cabo que fica conectado no aterramento. Esse dentezinho aqui, essa garrazinha de jacaré aqui, ela solta, tá? Então você consegue puxar e aí fica fica dessa forma aqui, ó, um pinozinho. Esse pino você pode encaixar naquele terceiro pino da tomada, onde é o aterramento, né? E aí você consegue descarregar toda a energia estática do seu corpo, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui em relação... Ó, quando você já está com a pulseira, e a pulseira, você tem certeza que a pulseira está conectada numa tomada aterrada, aí você, feito isso, você pode manusear mais tranquilamente, como o rapaz está manuseando aqui, tá vendo? Aí ele já está pegando de uma forma mais relaxada, porque ele está com a pulseira antistática. Mas eu aconselho a vocês, mesmo com a pulseira antistática, não fazer isso aqui pelo seguinte: minha avó, né, os antigos costumavam dizer que o costume do cachimbo é deixar a boca torta. Por que ela falava isso? Você está tão acostumado aqui a manusear com a pulseira antistática na sua bancada, o dia que você for para casa de um cliente, ou se acontecer alguma coisa, você precisa, mesmo que você esteja com a pulseira antistática na bolsa, na sua pasta, mas e se a pessoa não tiver uma rede elétrica aterrada? E aí, como é que você faz? Você está acostumado a manusear dessa forma, né? E aí você pode criar esse mau hábito e descuidar, né? Num local que não tem uma instalação apropriada, você pode acabar descuidando e com isso você fazer o procedimento errado. Então, por precaução, se acostume a manusear os componentes pelas bordas, tá? Nunca dessa forma aqui, ó, tá? Procure sempre usar da maneira correta. Não pode segurar a placa dessa forma, né? A maneira correta de segurar a placa é assim, ó, tá? Pega pelas extremidades e aí você tem HD. Não pode botar a mão na placa lógica, tá? Tem que segurar pelas bordas também. Então, a gente tem que ter... Diga. Parece que tem um sapato com uma corrente também, né? Que isso também ajuda a descarregar a energia estática, né? Pô, isso aí não é aquelas bolas da prisão, não? Não foi bola, não. Dizem que tem um... Meu cunhado, ele trabalhava num laboratório com peças bem sensíveis. Aí ele dizia que tinha alguns que colocavam uma corrente. Pô, isso é trabalho escravo, cara. Hã? Isso é trabalho escravo. Mas tem alguma coisa parecida com isso? Na verdade, é uma pulseira antistática, só que aí, no caso, em vez de ser uma pulseira, é uma tornozeleira. Às vezes, opta-se por usar a tornozeleira porque você manuseia muito a mão. Então, às vezes, você fica, por exemplo, você fica numa posição que a mão você precisa mexer muito, precisa se esticar para você pegar um componente e os pés você fica parado. Então, acaba se optando por utilizar no tornozelo. Que aí no tornozelo, por exemplo, você trabalha numa linha de produção,
Então, você vai ficar se esticando, estica a mão, pega o produto que está passando na esteira, né? O componente está passando na esteira, então você acaba mexendo muito os braços. E aí o risco de você, a pulseira antistática, agarrar ali na linha de produção é muito grande. Então, para evitar esse tipo de problema, evitar um problema de acidente de trabalho, aí opta-se por colocar no tornozelo, porque aí você não está correndo risco, né? É só por essa questão, tá? É mais para evitar acidente de trabalho mesmo. Mas Então, você precisa de... pode usar até a própria pulseira antistática, só que aí você ajusta ela para o seu tornozelo e aí não pode botar por cima da roupa, tem que botar, né, em contato com a pele. Tá? Tudo bem, mas aí o chão diminui essa Olha, não. não é tão não é tão eficiente assim, né? Se fosse assim, não é que não seja totalmente eficiente. Antigamente, quando as instalações elétricas não eram aterradas, não sei se vocês já observaram, né? No chuveiro elétrico tem aquele fiozinho verde que fica lá pendurado. Em alguns equipamentos eletrodomésticos antigos tinham, né, aquele fiozinho verde que aí você prendia a gente fazia errado, né? A gente prendia lá, botava um preguinho na parede e enrolava o fio, né? Não é tão eficiente assim. Se fosse tão eficiente assim, o aterramento não precisaria colocar um tubo de cobre maciço a 2 metros, 1,20 m de profundidade, né? Então, quanto mais profundo for o aterramento, mais eficaz ele é. Então, você imagina, se para ele ser altamente eficaz, ele precisa estar a 1,20 m de profundidade no chão, né, com um tubo de cobre maciço, imagina você pegar um preguinho, pregar na parede e enrolar um fiozinho lá. Não vai funcionar, não vai dar certo, né? Não, você pode até eliminar alguma coisa, mas vai ser muito pouca, né? Então, eu não recomendo você colocar em qualquer lugar. Tinha gente que antigamente falava, não, eu tô com o pé no chão, tô descalço, estou eliminando estática. Não tá. Você pode estar criando mais estática, né? Porque você virou um condutor. Então, teu corpo está passando energia o tempo todo, né? Então, você está manuseando ali, você está com o pé no chão, você pode até levar uma descarga elétrica ali na hora de manusear o componente eletrônico. Então, correto é você colocar no aterramento, que ele vai fazer a descarga da forma correta, né? Você vai estar passando por vai estar neutro no circuito, então é melhor você fazer da maneira correta, tá? Então, o aterramento ele é extremamente importante para isso, tá? Se você tiver uma instalação elétrica na sua residência que esteja devidamente aterrada, se cair um raio próximo à sua residência, né, a probabilidade de queimar os seus componentes eletrônicos é bem menor do que numa casa que não tem aterramento, tá? As casas mais novas, todas elas têm aterramento, mas a maioria, o aterramento é só no relógio da casa. Já ajuda bastante, tá? Porque se o raio cair na proximidade da sua casa, a forma dele acessar a sua rede elétrica é pela rede pública da Light, né? E aí você já tem uma certa um nível de segurança um pouco maior. Mas se, por exemplo, se o raio atingir a sua casa, aí essa medida de segurança já não vai servir, né? Então, o ideal é que, além do seu relógio ser aterrado, você puxar, distribuir aí esse aterramento pela sua casa inteira. E aí, se sua casa for atingida, espero que não, né? Óbvio, mas por um acaso, né? Por um acidente do destino, aí sua casa for atingida por um raio, você está protegido aí de toda a energia ser descarregada aí
pelo aterramento e você não sofrer nenhum prejuízo aí tão grande. Tá? Pode até ser que um ou outro equipamento venha a ser prejudicado, mas os danos vão ser bem menores. Tá bom? Vamos lá, então. Então, nós acabamos que nós começamos a falar de um negócio, depois surgiu outro assunto, e a gente acabou emendando aí nesse assunto. Mas vamos voltar aqui. Vocês só deram a lida por alto, né? Eu queria, gente, que vocês, para a próxima aula, a unidade 4, vocês já viessem para a aula com a unidade lida, que é para a gente não ficar perdendo tempo aqui com a leitura, né? E ficar uma aula muito expositiva. Eu queria mais a participação de vocês, mas para vocês poderem participar, vocês têm que ler, né? Ler previamente. Então, vamos lá. Organização do processador. Né? Como é que ele funciona? Tá? Então, os objetivos dessa unidade é conhecer os modelos de von Neumann, né? Compreender um modelo de barramento, apontar os principais componentes de uma CPU, dominar o funcionamento de uma CPU, saber a diferença entre arquiteturas de 32 e 64 bits, ter noção das diferenças entre arquiteturas RISC e CISC, entender o que é um firmware e sua importância, apreender as técnicas de avaliação de desempenho de processadores, identificar as principais empresas fabricantes de processadores, interar-se acerca da evolução dos processadores. Tá? Então, vamos primeiro falar da organização do processador. Então, aqui nós temos... primeiro ele faz uma pergunta aqui, né, se você sabe quem é essa pessoa ao lado, né, que é o John von Neumann, né, que foi um cara aí extremamente inteligente, né? Ele foi membro do mesmo instituto do Albert Einstein, foi construtor do ENIAC. Foi ele que foi o cara aí que desenvolveu aí o computador ENIAC. Ele participou do projeto Manhattan, né, mobilização de esforços militares e científicos com vistas à construção da primeira bomba atômica da história. Então, o cara é um físico aí bem poderoso, né? Então, ele idealizou essa organização aqui do processador, né? Então, nós temos unidade de controle, unidade lógica e aritmética, temos o acumulador, unidade de entrada, unidade de saída e a memória, tá? Isso tudo aqui, ó, que está dentro desse quadradinho aqui, ó, pontilhado, é o processador, ou CPU, tá? Então, ele é formado pela unidade de controle, unidade lógica e aritmética, também conhecido como ULA, tá? O C, que é a unidade de controle, e o acumulador, que é você poderia considerar como sendo um coprocessador aritmético ou a memória cache, onde faz o acúmulo das informações. E aqui nós temos os componentes externos ao processador, que é a memória, que auxilia no processamento, e as unidades de entrada e saída, né? Aqui, na verdade, são os barramentos de entrada e saída, que são os responsáveis por levar essas informações até o acumulador. Então, ele passa as informações para o acumulador. A unidade lógica e aritmética é a responsável, junto com a unidade de controle, de fazer esse trânsito, né, entre a memória e o processador. Então, essa troca de informação faz com que o processador ganhe mais espaço de processamento e, com isso, aumente a velocidade de desempenho desses computadores, né, do nosso processador.
Então, se nós não tivéssemos essa memória aqui, que é a memória RAM, nós teríamos um comprometimento muito maior, né, um esforço muito maior do nosso processador, e o tempo de resposta dele seria muito maior do que o que nós temos atualmente. Então, quanto maior for nossa memória RAM, ou seja, essa memória RAM entende-se como espaço de memória para o processador. Tá? Então, quanto maior a quantidade de memória, maior vai ser o espaço de processamento, então maior e melhor será a resposta do nosso processador. E aqui, os barramentos de entrada e saída, eles são os responsáveis por levar a informação até o processador. Essa informação é processada e aí o processador devolve essa informação através do barramento de saída. Tá ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper a qualquer momento, tá? Eu não estou vendo o chat, mas aí vocês podem falar aí comigo. O modelo proposto por von Neumann é composto basicamente pelos itens listados a seguir. Memória, parte do computador que é responsável por armazenar os programas a serem executados e os dados necessários para sua execução. O processador, também conhecido como CPU, é responsável pela execução de dados e pelas instruções armazenadas em memória. Unidade de controle busca as instruções na memória. A unidade lógica e aritmética realiza as operações lógicas e aritméticas necessárias para realizar uma instrução. O que seriam essas unidades lógica e aritmética? O que seriam essas operações lógicas e aritméticas? No caso da parte aritmética, eu já comentei com vocês que o computador ele não entende as informações da maneira que nós entendemos, né? Nós entendemos as informações em uma linguagem que dentro da área da informática nós chamamos de linguagem de alto nível, que é a linguagem que nós compreendemos, né? Mesmo que seja uma linguagem de programação de computadores, é uma linguagem que você olha para ela e você consegue compreender o que aquela linguagem está dizendo. Você pode até não saber aplicar aquela técnica, mas você consegue compreender, tá? Então é uma linguagem de alto nível. Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem, quanto mais próximo da linguagem de programação, mais baixo nível é a linguagem, tá? Então, quando a gente fala baixo nível, no sentido da linguagem de programação, nós estamos falando em proximidade com a compreensão do computador, tá? Quando ela é alto nível, é proximidade com a nossa compreensão. Então, os computadores, eles na verdade, só entendem números, tá? Então, para você poder para o computador realizar qualquer tipo de como é que se diz? Qualquer tipo de processamento, ele precisa converter o que a gente digita em números binários, tá? Só para vocês terem uma ideia, vou abrir aqui estou abrindo aqui o Word só para eu poder demonstrar aqui para vocês. Tá, deixa só o Word carregar aqui. Vou abrir o Word mais uma vez. Vamos lá. Eu vou só fazer uma demonstração aqui pelo próprio Word mesmo. Digamos que eu queira que o meu processador processe a letra A. Tá? Então tem aqui a letra A, o algarismo A, e eu quero que ele processe esse algarismo. Só que para o computador, A para ele não quer dizer nada. Tá? Então ele precisa converter isso em um número binário. Tá? Para que ele possa fazer essa conversão, ele precisa
transformar a letra A em uma representação numérica, tá? Mesmo que essa representação seja na base 10, que é a que nós utilizamos, que é o número decimal. Então, nós temos aqui o A, o computador ele vai buscar numa tabela chamada tabela ASCII e 2, depende de como é que você faz a leitura, tá? Então, essa tabela ela tem um número para cada algarismo, seja do nosso alfabeto, ou seja, algarismo que nós utilizamos aqui no teclado. Para cada caractere, seja barra de espaço, um acento, um apóstrofo, uma aspa simples, aspa dupla, cada caractere tem um número decimal na tabela ASCII, tá? Então, a letra A maiúscula, por exemplo, equivale ao número 65 na tabela ASCII, tá? E esse número em binário equivale a esse número aqui, ó. Esse aqui é o número 65 em binário, tá? Pô, Edson, mas como é que eu faço essa conversão aqui? Bem simples, tá? Não é difícil. Então, você vai pegar 65 e você vai dividir por 2, só que não pode restar, não pode ter vírgula, tem que ser uma divisão inteira, tá? Então, 65 dividido por 2 vai dar 32 e vai sobrar 1, tá? Então, você vai pegar esse número 1 aqui e você já coloca ele aqui. Aí você vai pegar o que sobrou aqui, 32, e você vai dividir por 2, que vai ser igual a 16, e vai sobrar 0. Você vai pegar esse 0 e vai colocar aqui. Tá? Na verdade, você faz o processo inverso, mas como o 65 começa com 1 e termina com 1, nesse caso aqui não vai fazer muita diferença, tá? Vou até deixar para fazer no final o recolhimento. Então, sobrou 16, agora eu vou pegar 16 por 2. Vou fazer o seguinte, para não ficar bagunçado, eu vou separar assim, vou separar em linhas aqui, que aí vocês conseguem enxergar melhor. Tá? 16 dividido por 2 vai ser igual a 8, e vai sobrar 0. Tá? Agora eu tenho 8 dividido por 2, vai ser igual a 4, sobra 0. 4 dividido por 2 a 2, sobra 0. 2 dividido por 2 vai ser 1, tá? E aí não sobra nada. Então, como é que eu faço para pegar esse número? Eu vou pegar do último quociente até o primeiro resto, tá? Então, 1 tá aqui, 0 tá aqui, próximo 0 eu pego e trago para cá. Então, só para vocês poderem compreender melhor, eu vou usar o recortar e colar, tá? Então, tirei aqui, joguei aqui. Que aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Eu vou pegando aqui os restos agora, sempre na ordem de baixo para cima. E aí, tá o meu número, minha letra A maiúsculo, tá convertido para número binário, tá? Claro que isso aqui eu não vou cobrar vocês na prova, né? Não tem necessidade disso, é só para vocês conhecerem, né? Se fosse, né, uma aula o ano inteiro, aí sim a gente ia
brincar um pouquinho de conversão. Beleza? O que vocês estão rindo aí? Fala aí, conta aí. Fazer isso, né? Oi? Trabalhar com esse negócio de conversão numérica não ia dar, não. Não, antigamente se trabalhava, se abordava isso no curso de informática, né? Mas hoje em dia a gente Calculadora, né? Mas na verdade na calculadora, cara, você vê, na calculadora você vai ter divisão com vírgula, né? Com números decimais. E essa divisão tem que ser uma divisão inteira, né? Então só pode restar 0 e 1. Não pode ter 65 por 2 dá 32,5. Não, tem que ser 32 e sobra 1. Tem sempre que sobrar 0 e 1, né? E aí você tem as conversões entre as bases, converter de binário para decimal de volta, depois você converter para hexadecimal, para octal. Então tem várias, são 4 bases aí que são utilizadas. E antigamente, quando você tinha aula de processamento de dados, quando o curso era processamento de dados, você tinha que saber fazer essa conversão aí entre as bases. Só que, pelo amor de Deus, né? Você não vai, a não ser que você vá fazer programação em baixo nível, né? Você precisa saber isso. Hoje em dia, você tem tantas linguagens de programação aí que você não precisa fazer esse tipo de coisa. Tá? E sem contar que hoje em dia já existem algumas tabelas já prontas de conversão aí. Você não precisa estar fazendo esse tipo de conversão na mão, né? Isso é surreal. Mas, beleza. Foi só para vocês conhecerem aí como o computador consegue entender o que a gente fala. Ok? Bom, o acumulador ou registradores, só para a gente dar continuidade, pequena memória de alta velocidade que armazena dados temporários necessários para o processamento. Esse acumulador são as memórias cache, tá? Que os processadores atuais já possuem essa memória, e quanto maior for a cache, melhor o desempenho do seu processador, tá? Então, essa memória é uma memória de altíssima velocidade, ela tem a velocidade bem próxima da taxa de transferência do processador, então por isso que ela trabalha em conjunto com ele, ela já vem embutida dentro do nosso processador, que na verdade, se você olhar aqui a imagem, deixa eu voltar aqui essa imagem anterior, se você olhar aqui, né, o processador, na verdade, que a gente chama é um processador só. Sim, é um processador, mas dentro dele você tem vários circuitos integrados, né? É um conjunto de circuitos integrados que desempenham todas essas funções, tá? A entrada são os dispositivos de entrada, como mouse, teclado, uma mesa digitalizadora, uma webcam. A saída são os dispositivos de saída. Monitor, impressora, essas coisas, tá? Aí nós temos aí o modelo de barramento bus, né? Que são nós temos alguns, né? Que são bus dados, bus endereço e controle também, tá? Aí, conforme a imagem seguir, o modelo de barramentos utiliza 3 tipos de barramentos para conectar os componentes do computador. Aí vamos ver quais são. Barramento de dados, né, que é o databus. Como o próprio nome diz, esse barramento transmite os dados entre os componentes do sistema. Aí nós temos aqui o barramento de endereços, que é o address bus, identifica a origem e o destino da informação que está sendo enviada para o endereço do dispositivo. E o barramento de controle, que sincroniza as atividades do sistema, descrevendo a forma como a informação está sendo transmitida. Então, nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Nós temos aí, em azul, o barramento de dados, em vermelho, o endereço, e em verde, o de controle, tá? E aqui, sinalizando que ambos, os 3, são barramentos, tá?
Então, nós temos aqui, ó, unidade central de processamento, né, que vai fazer comunicação com barramento de dados, também vai fazer com barramento de endereços e também vai fazer com barramento de controle. A memória também vai fazer comunicação com as três, e os dispositivos de entrada e saída também precisam fazer a comunicação com esses três barramentos. Por que precisa ser todos esses componentes, essas partes aí do processamento, todos esses envolvidos no processamento, precisam interagir com os três barramentos, né? Até por uma questão lógica, né? Um barramento é para dados, para carregar, levar os dados até o seu destino. O outro é para fazer o endereçamento, né, dos dados. E o outro para fazer o controle desses dados. Então, ele precisa dialogar com os três barramentos, tá? Não tem para onde fugir. Vamos ver quais são as principais funções do processador, né? Que a primeira delas são as operações aritméticas, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação, conversão entre elas. Diga. Me diz uma coisa, em relação a esses barramentos, eles ficam onde? Dentro do próprio processador mesmo? Então, sim, o barramento não necessariamente precisa estar dentro do processamento. Como você viu, ele faz a interligação entre o processador e os dispositivos de entrada e saída, que nós vimos na aula passada, mouse, teclado, impressora, monitor, mesa digitalizadora. Esses são os dispositivos de entrada e saída. Então, se eu tenho, por exemplo, a informação que está na memória, como nós vimos aqui, deixa eu mostrar aqui uma placa-mãe aqui completa. Então, nós temos aqui uma placa-mãe. Deixa eu ver se consigo ampliar um pouquinho essa imagem. Nós temos aqui uma placa-mãe aqui. Tá aí. Então, aqui a gente tem o processador e aqui são os bancos de memória, tá? Então, se eu tenho uma comunicação entre o processador e aqui a memória que está fora do processador, então significa que os barramentos eles não se limitam ao processador, né? Todas essas trilhas que você vê espalhadas, porque nesse caso aqui não dá para ver direito. Deixa eu ver uma imagem que você consiga visualizar bem as trilhas da placa-mãe. Deixa eu ver. Essa daqui. Essa daqui dá para ver. Tá. Deixa eu baixar ela aqui que a gente consegue dar um zoom aqui. O Edson, aqueles fios que a gente vê lá nos terminais, amarelo, azul, verde, eles são responsáveis para transmitir energia para esses barramentos? Eles transmitem energia para a placa-mãe e essa energia também ela também é distribuída, né, pela placa-mãe através de trilhas. Nesse caso, ela não é considerada como inicialmente como barramento, porque os barramentos, esses barramentos que nós falamos, esses três, que são bus, eles são, claro, todas as informações são conduzidas para eles através de pulsos elétricos, né? Mas ele não seria propriamente uma trilha, seria mais considerado uma trilha eletrônica, né? Então aqui, ó, se você observar aqui o desenho da placa-mãe, não sei se vocês conseguem ver direitinho, ele é todo desenhado por essas linhas aqui. Isso aqui são trilhas, tá? Que interligam toda a placa-mãe, todo o circuito, tá vendo? Ó, trilha, todas essas linhazinhas aqui mais claras, elas são trilhas
do circuito, tá? Então, algumas é porque são tantas que às vezes você não consegue acompanhar aqui o trajeto dela, até porque tem umas que são por trás da placa-mãe, né? Se você olhar a imagem da parte traseira da placa-mãe, você vai ver que ela... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma parte de trás da placa. Aqui, ó. Isso aqui é um esquemazinho da placa-mãe. Então, cada linha dessa aí do desenho que vocês estão vendo é uma trilha, né? Quando a gente fala em trilha, a gente está falando de circuito eletrônico, tá? Quando você vai falar de uma ligação direta ali no bus, no barramento, né? Tudo isso aqui é considerado barramento, tá? Todas elas, tá? São considerados barramentos. Só que ali a gente está falando de um barramento muito específico, né? Que é a comunicação direta entre o processador e determinados